Tudo bem, querida irmã, querido irmão? Que alegria estar mais uma vez aqui compartilhando este espaço com você, trazendo uma reflexão sempre pertinente e oportuna. Hoje nós vamos falar sobre o casamento religioso, que nós chamamos de matrimônio, o sacramento do matrimônio. E nós vamos falar como este sacramento está estreitamente vinculado com a nossa vivência cristã da fé, né? Ou seja, viver em comunidade e estar em dia com os sacramentos, especialmente os sacramentos da iniciação à vida cristã, que só para a gente lembrar são o batismo, a Eucaristia e o Crisma, sem contar o sacramento da reconciliação também, né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando no nosso bate-papo de hoje, tá bom? Espero que você goste do conteúdo e que você possa estar compartilhando com pessoas da sua família, da sua comunidade pastoral ou movimento, porque certamente essas informações são muito úteis. E na verdade, nós como sacerdotes temos que fazer um meia-culpa, porque são assuntos tão importantes e que às vezes a gente não trata assim de uma maneira tão contínua e tão direta. Às vezes a gente deixa aí nas mãos dos leigos, especialmente, né, dos catequistas e dos membros da pastoral familiar, e a gente mesmo, como sacerdote, não estamos assim tão diretamente vinculados. Então, este bate-papo também serve um pouco como uma reparação, por assim dizer, pelas vezes que a gente não toca nesse assunto de uma maneira assim tão profunda. Então, para começo de conversa, né, quando o casal de noivos, né, de namorados, desejam se casar pela igreja católica, né, então, em primeiro lugar, nós damos as boas-vindas, nós fazemos uma acolhida, parabenizamos de verdade, né? Porque infelizmente a gente vive numa sociedade que vai perdendo as suas raízes religiosas e então já são bem poucos os casais que querem receber a bênção da igreja, o sacramento do matrimônio e viver a sua vida conjugal à luz da vontade de Deus. Então, os casais que desejam isso, nossa, nós devemos acolhê-los com muito amor, com muito carinho, né? E parabenizá-los. Que bom que vocês estão aqui procurando, né, a igreja para pedir a Deus que faça parte do amor de vocês, né? Já que Deus é amor e onde Deus está, o amor acontece e une cada vez mais as pessoas. Isso em geral, mas no caso, né, da noiva, do noivo, de uma maneira mais especial ainda, né? Mas este acolhimento, essas boas-vindas, né, essas felicitações ao casal de namorados ou noivos, ela deve vir acompanhada de um esclarecimento fundamental, que é justamente dizer que o casamento não é uma peça solta na vivência da fé, mas é algo que vem sendo construído ao longo do tempo, né? Então, por assim dizer, o sacramento do matrimônio, o casamento religioso, não é uma coisa isolada da nossa vida de fé, mas é uma consequência, é um caminho percorrido. E é justamente aí que muitas vezes está o problema, porque o casal chega ali na igreja querendo o matrimônio, querendo a bênção de Deus, mas em alguns casos não tem uma caminhada de fé, não tem uma vivência de fé na igreja, na comunidade e também uma vivência sacramental. Então acontece, e não poucas vezes, que as pessoas que querem se casar, elas não são batizadas, não fizeram primeira comunhão, não foram crismadas
e querem a bênção de Deus, a bênção da igreja, o sacramento do matrimônio. Mas esta possibilidade não existe. Não existe, né? Não tem como pular etapas, né? Como saltar degraus, não. Numa escada, a gente tem que ir subindo degrau por degrau, até para a gente não se machucar, né? Então, temos que fazer as coisas do jeito certo. Então, por assim dizer, a pessoa, ela chega à igreja pedindo A, mas a igreja, ela quer oferecer, além do A, o B, o C, o D e tudo mais que realmente nós precisamos para ter uma vivência plena da nossa fé cristã, né? E há de se dizer também, não podemos tapar o sol com a peneira, que há muitos casais de namorados e de noivos que querem se casar na igreja, mas simplesmente pela dimensão social, porque é bonito, né? Às vezes os avós já se casaram, os pais já se casaram, então falam, nós também queremos nos casar, né? E a igreja, de fato, é muito bonita, né? Quando está bem arrumada, com flores, né? Com enfeites, então tudo é muito bonito, isso fica no imaginário, né? Dos jovens, então vê nas novelas, nos filmes, nas séries, quando chega o momento do casamento, a noiva ali com aquele vestido maravilhoso, o noivo, né, com seu terno, a sua gravata, tudo aquilo é tudo muito bonito, muito mágico, e entra, né, pelos olhos e chega no coração. Então, as pessoas desejam essa parte, mas não sabem que há um caminho anterior que é necessário percorrer. Um caminho que é específico para o sacramento do matrimônio, uma preparação, uma formação para que se entenda, né, qual é o sentido do casamento religioso, que é diferente do casamento civil, e claro, não temos nada contra, pelo contrário, temos tudo a favor do casamento civil, mas sabemos que o casamento civil é um contrato, né, que é assinado diante de um juiz, se comprometendo a respeitar direitos e deveres. Mas o casamento religioso, o matrimônio, vai muito além disso. Estamos falando de uma vocação, a vocação ao amor conjugal, a vocação a se constituir um lar cristão, onde se vive a fé cristã e se transmite a fé cristã para os filhos, os netos. Então é muito importante essa preparação anterior ao matrimônio. Mas ela não é tudo. É necessário, a igreja como mãe, ela deseja dar aos seus filhos um alimento sólido, e não uma vez na vida, outra na morte, mas algo constante. A vivência da fé deve ser algo constante no dia a dia. Então, às vezes chega lá o casal de namorados ou de noivos que querem se casar, querem a bênção de Deus, a bênção da igreja, mas não tem o batismo, não tem a primeira Eucaristia, não tem a confirmação, né? Não tem o sacramento da reconciliação. Então, para que seja possível o sacramento do matrimônio, a bênção de Deus, a bênção da igreja, é preciso ter percorrido os sacramentos anteriores, ter uma vida sacramental, que é algo que muitas vezes os casais de namorados e noivos não entendem. E alguns deles ficam frustrados, inclusive, né? Não, a gente não quer isso não, a gente não quer Eucaristia, a gente não quer crisma, a gente quer só o casamento. Dá só o casamento e pra gente já tá bem. Não, a mãe, a igreja e Deus mesmo não desejam apenas isso, né? Às vezes a pessoa, o casal, né, de namorados, de noivos, já vem até com a data fixada. Não, a gente quer se casar, por exemplo, no final do ano, porque, sei lá, às vezes os padrinhos moram fora, né, do estado, em outra cidade, ou às vezes até em outro país, e então querem aproveitar que a pessoa vai chegar ao Brasil, por assim dizer, e aí vamos aproveitar para fazer o casamento. Então é como querer construir a casa a partir do telhado, entendeu?
E a casa não se constrói a partir do telhado, se constrói a partir da base, do fundamento, porque o fundamento é a parte mais importante da casa, né? Inclusive Jesus contou uma parábola falando de construção de casa, sobre aqueles que constroem sobre a areia e os que constroem sobre a rocha, né? E ele diz que o final de quem constrói casa sobre a areia é um final trágico, né? Por causa que vem as enchentes, os ventos, né? As enxurradas e acaba levando tudo. Então, olha, mesmo com a bênção de Deus, a bênção sacramental, né, do sacramento do matrimônio, já é difícil a vivência conjugal. Mesmo a pessoa que entende, né, a vocação, a vida conjugal, a constituição de uma família, de um lar cristão, mesmo assim, já há dificuldades. Agora imagina para quem não tem essa consciência, para quem não tem essa preparação. É muito mais complicado. E a igreja, que é nossa mãe, que quer o nosso bem, ela quer ajudar o casal de namorados, de noivos, a que tenham uma vivência plena daquilo que está vivendo, que não é apenas um teatro, né? Não é apenas uma aventura, mas é algo sério, né? Fazer juras de amor diante do altar do Senhor é algo muito sério, que deve ser renovado a cada dia e deve ser vivido com consciência, com responsabilidade. É como diz, né, a passagem da Escritura: não lanceis pérolas aos porcos. É uma expressão pesada, mas quer dizer, o que é sagrado, o que é valioso, a gente não pode sair por aí jogando para qualquer pessoa, né? É preciso dar um tratamento correspondente à dignidade do que está sendo pedido, no caso, o sacramento do matrimônio, né? Então a gente, com muita paciência, com muita caridade, assim como eu estou fazendo neste momento, a gente deve pedir, né, ao casal de namorados, de noivos, para que se sentem e que a gente converse assim, né, sem pressa, sobre o que significa se casar, né? E se acontece da pessoa realmente não ter o batismo, a Eucaristia e o crisma, dizer, né, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos adiar um pouco este casamento. Ah, mas a gente já tinha planejado que ia ser, sei lá, daqui 3 meses, daqui meio ano. Não, então vamos reorganizar isso, vamos fazer as coisas do jeito certo, né? Vamos providenciar uma catequese para adultos, né, que é diferente da catequese para criança. Para a criança demora mais, né? Então, sei lá, leva 2 anos, por exemplo, para a primeira Eucaristia e mais 1 ano ou 2 para o crisma, a confirmação. Mas para adultos, o processo costuma ser mais rápido, né? Até porque muitas vezes está vinculado aí, como por exemplo, ao sacramento do matrimônio. Então, de repente, ali em 1 ano, 1 ano e meio, é possível completar a vida sacramental, né? Ser batizado, receber a primeira Eucaristia e também ser confirmado na sua fé e ter o perdão dos seus pecados no sacramento da reconciliação. Então, não é que a igreja é má, não é que a igreja está controlando e impedindo um direito dos casais. Não é neste sentido, é na melhor das intenções. A igreja é nossa mãe, ela quer o nosso bem. E a igreja, ela é a tutora da graça do Senhor. Então a gente não pode banalizar aquilo que é sagrado. E não é simplesmente por cumprir uma obrigação. Mas quando a gente fala de catequese, essa catequese essencial, é porque realmente não tem como conhecer a Deus se a gente não lê a sua palavra, medita a sua palavra, conhece as riquezas da nossa fé cristã, né? Então, quem não frequentou a catequese ainda tem uma fé, talvez até mesmo infantil, uma fé pouco esclarecida e pode ser, inclusive, levado para outras igrejas ou outras religiões.
E se a gente pensa, né, que aquele casal de namorados, de noivos, quando se casam e têm filhos, eles devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos, a gente imediatamente faz a pergunta, né? Mas eles estão preparados para viver isso? Né? Eles estão preparados para transmitir a fé, que é muito mais do que aquelas práticas devocionais de piedade, fazer o sinal da cruz, tocar uma imagem, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, a vivência da fé é algo profundo, com raízes, né? Então é preciso que se conheça, que se ame e que se viva em comunidade também, né? Então, às vezes tem pessoas que, por não ter uma fé esclarecida, elas acabam limitando a sua vida cristã a rezar no quarto antes de dormir ou na hora de acordar, acender uma vela, ter uma imagem, sei lá, de Nossa Senhora Aparecida, e com isso eu já estou satisfeito, me considero um bom católico. Mas não, só que não. Então é preciso viver em comunidade, é preciso participar das missas dominicais, se envolver numa pastoral, num movimento, né? Aí alguns dizem, mas padre, o senhor está complicando demais, a gente só quer a bênção da igreja e para a gente está ótimo, né? Inclusive há alguns que ainda dizem, tá muito complicado isso daí, quer saber? Nós não vamos então casar, nós vamos ter só um casamento civil mesmo, ou vamos procurar uma outra igreja, né, onde as coisas sejam mais fáceis. Mas a gente não tem que ir atrás da porta larga, a porta espaçosa, onde vão todos. A gente tem que ir atrás da porta estreita, né? Foi o que Jesus disse. A vivência cristã da fé em família é algo exigente, é algo que a gente precisa se empenhar, se dedicar. Então é algo sério, e por ser sério é muito sagrado. Então é nesse sentido que a gente fala. Então, agora falando assim mais abertamente, né, aos casais de namorados e de noivos que desejam se casar na Igreja Católica. Então, nós felicitamos vocês. Foi uma ótima decisão, certamente inspirada pelo Espírito Santo. Nós, como igreja, acolhemos vocês, vocês são muito bem-vindos. Agora, no caso de que vocês ainda não tenham batismo, eucaristia, confirmação e o sacramento da reconciliação, então nós vamos ajudar vocês. Então haverá o casamento religioso, o sacramento do matrimônio, mas primeiro vocês precisam ir subindo degrau por degrau dessa escada da fé, né? Recebendo o batismo, recebendo a Eucaristia, que é Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados, confirmando o seu batismo, né? Recebendo o dom do Espírito Santo, se arrependendo dos seus pecados, e aí sim, sem pressa, chegar no dia feliz do matrimônio, né? Então a gente diz isso não porque a gente quer atrapalhar, quer jogar água fria em vocês, porque isso também é muito a característica do jovem, né? Da juventude, às vezes quer as coisas assim com pressa, e mais nesse nosso mundo, né? Tão estressado, tão acelerado, de coisas imediatas, mas o amor, ele é a fogo lento, né? Como se fosse um fogão a lenha, diferente de um micro-ondas que é tudo tão rápido, né? O amor, ele é assim, mais com um ritmo mais cadenciado, por assim dizer. Então eu espero que com este vídeo, com essa nossa conversa, eu possa ter esclarecido vocês, né, os casais de namorados, de noivos, que você possa encaminhar a eles este vídeo para que eles já comecem a se preparar o seu psicológico, preparar, né, o seu emocional, porque às vezes as coisas não são tão rápidas, que seria diferente de quem realmente já tem, né, os sacramentos anteriormente recebidos, então o processo é mais rápido. Mas se realmente a pessoa ainda não tem essa vivência da fé, essa vivência sacramental, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas digo a vocês, vale muito a pena, vale muito a pena, né? Então, já que a gente está se dispondo a viver em família com as bênçãos de Deus, então vamos fazer tudo do jeitinho que a nossa mãe igreja determina e estabelece.
tá bom? E que a Sagrada Família de Nazaré, né, Jesus, Maria e José, possa interceder pelos nossos casais de namorados e de noivos e que possa abençoar a pastoral familiar também nessa tarefa tão bonita de preparar casais e famílias que estão alicerçados na fé cristã. E também aproveitando para saudar todos os catequistas que se empenham, né, para que tanto crianças e adolescentes como pessoas jovens e adultas também possam receber de maneira consciente o seu batismo, a sua Eucaristia e a sua confirmação. Então fica aqui o meu abraço, né, e a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.